Cremos que estamos também em comunhão com os irmãos que estão em seus lares. Pela graça de Deus, a mídia, tem nos ajudado nestes momentos difíceis, de comunicação, de aproximação à distância. Então, que verdadeiramente haja uma plena comunhão entre os que estão aqui no templo, chamado Casa de Deus, mas também nas casas de Deus, onde o povo de Deus vive e se reúne. Então, que haja uma plenitude de comunhão estabelecida pela graça do Senhor, entre os que estão aqui presencialmente e aqueles que estão em seus lares. Então, que este momento seja pleno para a Igreja Menonita de Interlagos. Amém? E que desfrutemos com o nosso coração. Eu sei que com as máscaras não permitem a gente ver o sorriso do outro, não ver alegria nos lábios, mas eu creio que nossos corações estão pulsando, amém? Yara, acho que é a primeira vez na pandemia. Então seja bem-vinda, minha irmã, tá? Mais alguém é a primeira vez? Opa, glória, que sejam bem-vindos, A irmã lá também. Sei que tomou uma dimensão muito grande, foi politizada essa questão, foi exacerbada para alguns políticos manipularem, inclusive tirar dinheiro do povo, do governo com essa manipulação. Mas graças a Deus estamos aqui em reverência, na confiança de que aquele que tudo pode está guardando a nossa vinda aqui, amém? E guardando igualmente os irmãos que estão nos seus lares, ou que estejam fora, por motivo de necessidade. Amém? Bem, a parte que quero comunicar com vocês nesta noite está inserida naquela série de apreciações que estou fazendo sobre o Apocalipse, assuntos apocalípticos, E hoje quero falar de escape no Apocalipse. Tenho falado das tragédias, das situações que vamos enfrentar, já estamos enfrentando. E ninguém se alegre quando essa pandemia passar, não, tá? Pelo contrário, não baixemos a guarda, fiquemos mais atentos, porque coisas piores, segundo as profecias, vão acontecer, tá? Não haja ilusão de que passou essa pandemia, tudo voltou ao normal. Pelo contrário, devemos estar muito mais conscientes e preparados para viver o Apocalipse. Como indivíduos, como igreja, como famílias, estejamos conscientes disso, tomando todas as precauções, mas também não vamos entrar nessa neurose. Tá? O medo é bom naquilo em que nos auxilia a tomar as atitudes corretas, mas João diz que o medo paralisa, e o medo pode até embrutecer. Cuidados, mas não entrarmos em pânico. Confiamos naquele que nos criou e tem nos sustentado até aqui. Mesmo porque, de uma forma ou de outra, a nossa vida vai terminar nessa terra, tá certo? E vai terminar para coisa muito mais gloriosa, muito maior. O que vemos aqui, as maiores coisas boas que vemos aqui, família, alegria, saúde, não se comparam às coisas que vamos desfrutar na eternidade. Amém? Quem promete isso não é o pastor Fernando, é Deus na sua palavra. Então, vivamos nessa expectativa. Então, nesta manhã, quero compartilhar com vocês uma preocupação que surgiu quando estava preparando essas mensagens, que não ficássemos paralisados ou assustados com tanto medo do Apocalipse, das coisas que vão acontecer. É bíblico, está aqui. Claro que o Apocalipse é um encadeamento de fatos desde que o homem saiu do Éden, desde que o homem se perdeu no quadro do pecado. Há momentos de grande intensidade de sofrimento. A raça humana passa por períodos, vamos dizer, de certa tranquilidade, mas passa de momentos muito difíceis. E entendemos que o Apocalipse é a intensificação dos acontecimentos trágicos, das tragédias provocadas pela natureza,
mas também provocadas pela ira de Deus. Tá? Deus está muito descontente com o comportamento do homem. E os profetas do Velho Testamento estavam dizendo sempre a Israel e a Judá, a tribo do sul, que deveriam considerar o juízo de Deus, mesmo já estando às portas, mas eles não conseguiam chegar. O pecado tinha cegado, embrutecido, para entender que Deus não estava nada satisfeito com o comportamento do seu povo. E a pergunta que fazemos, Deus está contente com o comportamento da raça humana hoje? Com todas as ofensas que fazem a Ele, com todas as blasfêmias, com todos os pecados, com toda a maldade uns com os outros. Ontem eu não pude me conter, coloquei uma palavra no Face. Uma mulher matou um cachorrinho pisoteando e juntou-se um grupo de pessoas, espancaram a mulher. E eu coloquei, chegamos ao irracional das coisas. Se foi abominável matar um cachorro, eu perguntei, e essa cena, como podemos classificar? A mulher estendida no chão e as pessoas chutando o rosto dela, já toda machucada. Um instinto de bestialidade está tomando conta da raça humana. Então, Apocalipse, além de já ser uma tragédia, nós estamos potencializando as tragédias. Então, a pergunta é como vamos escapar? Um escape no meio desse sofrimento, dessas tragédias. Um país aí perto agora sofreu um novo terremoto. Qual é o país mesmo? Hein? Pois é. Não, mas é um aqui perto também, na América Latina. Então, nós estamos vendo a reação em cadeia desta terra, dessa natureza. Então, amados, vamos tomar cuidados para que a nossa consciência esteja afinada em sentido vertical. Há um livramento, há um escape. O mundo vai passar por essas tragédias, depois vai surgir um domínio demoníaco, satânico, chamado reino do anticristo por pouco tempo, que vai ter um controle absoluto da raça humana. A internet está aí, os meios de comunicação estão aí, que ele vai usar, os códigos. Como vamos escapar? Será que haverá escape para os seus? Hoje nós queremos trabalhar com isso, amém? Então fique atento, anotem nos seus caderninhos as coisas que eu vou levantar na Bíblia, que é livramento de Deus, escapes da parte de Deus para com o seu povo. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 21. A partir do verso 33, Lucas capítulo 21, a partir do verso 33. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar. Deu para entender aí, amados? Vamos repetir? Para que possais escapar. De quantas coisas? De todas as coisas que têm de suceder. E está em pé. Está em pé é numa postura de vitória, uma postura de conquista, é uma vitória, uma atitude de que é vencedor. Nós não fomos feitos para ser perdedores, porque em Cristo somos mais do que vencedores. É possível, e tem acontecido, que muitos filhos de Deus têm sido mortos nas tragédias, nas guerras, na perseguição,
Esse que morre nesses momentos de tragédia e de perseguição é para que receba um galardão superior. Isso diz o escritor aos Hebreus. Se alguns de nós for escolhidos para isso, a família não desespere, não precisa entrar em pânico, porque Deus tem feito disso uma missão de glória para ele e para um galardão superior, como diz aos Hebreus, capítulo 11. Ok, amados? Então não precisamos ficar tomados de pânico. Ter cuidado, sim, fazer a nossa parte, sim. Muito bem. E está de pé na presença do Filho do Homem. Então vamos considerar que tipo de escapes Deus nos promete e faz nesta caminhada. Então anotei biblicamente alguns momentos relatados na história, tanto bíblica como mundial. Primeiro me lembrei dos patriarcas. 2 patriarcas me chamaram a atenção. Eles são Enoque e Noé. Capítulo 5 de Gênesis fala que Enoque foi tirado da terra de maneira sobrenatural, de maneira muito especial. Deus o arrebatou para si, Deus o tomou para si. E logo, no capítulo seguinte, Gênesis capítulo 6, é a narrativa do grande dilúvio, da grande tragédia que matou quase que por completo a raça humana. Quantas pessoas se salvaram do dilúvio? Hein? E agora? Pai, mãe, 3 filhos e 3 nora. Quantos? 8 pessoas, amados. De milhões, eu creio que havia milhões já de pessoas na face da terra. Mas Enoque não passou. E ele fazia parte daquela linhagem, da descendência dos patriarcas. Ele foi salvo da tragédia. Mas e Noé? Noé foi arrebatado? Como é que Deus providenciou o escape para Noé? Hein? Arca. Até então não havia arca na terra. E Deus providencialmente instruiu a Noé que fizesse um transatlântico daquela época. Não era um Titanic não, tá? Titanic afundou. Era um navio especial para dar escape àquele justo que temia Deus e tinha se consagrado ao Senhor, e enquanto construía a arca, proclamava que Deus ia derramar a sua ira sobre a face da terra, porque Deus estava indignado com o comportamento do ser humano. Então, Enoque foi como? Para os céus. Como é que Enoque escapou? Aliás, o que é escape? Hein? Livramento, socorro, salvação. Então, Enoque foi trasladado, arrebatado para a presença de Deus, não viu o dilúvio, talvez tenha visto de cima, mas Noé foi livre, teve o escape providenciado por um meio, vamos dizer assim, mecânico. Claro que Deus tinha uma proposta para Noé, que era recomeçar tudo de novo. Então, esses 2 patriarcas, de uma forma resumida, fala de escape, fala de salvação física, foram protegidos fisicamente. Ah, tudo bem, 2, mas qual é o problema? Também passando, caminhando, vamos considerar o escape tremendo, glorioso, mundial, filmado, feito vários filmes já hoje, do povo de Deus. Que escape foi? Hein? A saída do Egito. O povo de Deus estava oprimido. E não pense que o comportamento do povo de Deus antes do dilúvio era maravilhoso, não, antes do êxodo. Tinham se envolvido com as idolatrias do Egito, com as feitiçarias, com a filosofia carnal, mundana, de tal forma que alguns, quando saíram, deixaram seu coração lá no Egito. Mas Deus fez um grande livramento. Naquela época, o Egito era a maior potência do mundo.
uma potência voltada para a glória humana, para a feitiçaria, pelos demônios, a idolatria. E Deus tinha feito uma promessa lá atrás a um homem chamado Abraão, que dele ia abençoar as nações. Então aquela nação se formou ali, né? E clamaram ao Senhor, diz o texto de Gênesis, e Deus veio e trouxe grande livramento. Imagine sair do Egito com uma multidão de peregrinos, talvez uns 2,5 milhões, só de homem de guerra de 20 anos para cima, era 600 mil. Então multiplica isso por muitos filhos, mulheres, e também agregados. Saíram muitos estrangeiros junto com os hebreus para a terra de Canaã, mas sair de um país onde a força militar era dominante, havia todo um esquema para deter, para reter aquele povo lá e mantê-los escravos. Deus tira do Egito. O que Deus fez para dar o escape? Como é que Deus trabalhou isso? Como é que Deus está trabalhando essa situação? Será que Deus trabalha nos dias presentes com coisas sobrenaturais? Ou está encolhido o braço de Deus para mover as coisas? Eu já tive 3 vezes arma na minha cabeça por bandidos. E uma delas, a arma não atirou. E eu sei, tributo isso a Deus, a mão de Deus. Tá? Deus fez um trabalho tremendo. Quantas pragas ocorreram, quantos sinais, quanta atitude de Deus para dar escape àquele povo. Quantas foram as pragas? 10, agora não erramos, né? 10. A primeira praga já era uma coisa muito forte. De repente, um cajado, um pedaço de madeira se transforma numa serpente. Aí Faraó, peraí, eu também sei trabalhar com isso. Meus magos também brincam com isso. E fizeram 2 cobras também dos seus cajados. Só houve uma grande diferença. Eles vieram um ponto marcante. Já deveriam entender que havia ali o sobrenatural, aquela serpente produzida pelo cajado de Arão, devorou as outras serpentes. Deus tem o domínio, amados. Deus tem o poder nas mãos. E nada foge do seu controle. Aquela serpente imediatamente se transforma numa devoradora de serpentes. Mas Faraó, endurecido, endemoniado, com a mente cauterizada pela sua glória, pelas suas colunas, pelos seus templos, não conseguia enxergar que existia um poder supremo além de tudo isso. Aí Deus foi descarregando a sua ira com muitas outras pragas. Que gostasse ou não gostasse, a mão de Deus estava dizendo: deixa meu povo ir antes que eu destrua o Egito. E por fim, deixou ir. Se arrependeu de ter se arrependido, Faraó. Por que eu deixei esse povo embora? Aí foi atrás. É marcada a história dos hebreus por grandes livramentos. Chegam agora às margens do oceano, do mar Vermelho, e como fazer atrás, já estavam os exércitos faraós prontos a destruir, matar e levar o resto escravizado. Como é que Deus operou ali? Qual foi o livramento? Qual foi o escape? Haveria saída dos lados dunas de areia, morreriam de fome, de sede. Para frente não dava para ir, havia um mar ali. Para trás estavam os exércitos. Como é que Deus fez? Como é que Deus mostrou o seu livramento? Que sinal Deus começou a operar, amados? Hein? Uma coluna de fogo. Ah, Deus é mestre nessas coisas grandiosas, sobrenaturais. Amém? É mestre, é poderoso. Criou uma coluna de fogo de tal maneira que os exércitos de Faraó não conseguiam alcançar os hebreus. Os hebreus estavam encurralados. Mas havia uma mão protetora cuidando ali. Aleluia! Glória ao nosso Deus que pode todas as coisas, amados. Aí o povo fica murmurando, resmungando, parecendo a igreja menonita, né? Parecendo nós. Murmuramos, questionamos. E Deus já tinha ordenado, passem. Aí Moisés tocou o cajado nas águas e as águas. Eu sei que há muitos cientistas, muitos especuladores que acham que tem um vento que às vezes ocorre na época do tempo, sei lá, e abre aquele rio, o Mar Vermelho, tornando ele
de passagem aberta. Nunca mais houve esse registro. Nunca mais ninguém presenciou isto. Nunca mais se viu esse fato. Escaparam. Mas a jornada do Egito foi dos hebreus foi fácil durante a caminhada? Logo que passaram, faltou água. E as águas eram amargas. E Deus, de forma milagrosa, disse a Moisés, pega um galho daquela árvore lá e coloca na água. Pronto, ela vai estar perfeita. Beberam. E a caminhada foi cheia de dificuldades. No momento final de todas essas vitórias, todas essas batalhas, crentes foram feitos para trabalhar, para sofrer, amado. Para batalhar, para enfrentar lutas. Não se forma guerreiro, vencedor de panacas. Dá para entender isso? Deus está formando um povo vitorioso, não é de batalha física, de sangue. É de batalha contra as forças do mal, contra a mentira, contra a falsidade, contra o pecado. Deus está formando guerreiros, mais do que vencedores, diz Paulo. Quando é para passar o Jordão, mas há um capítulo muito triste naquela história. Os homens de 20 anos para cima, que rejeitaram entrar em Canaã, e porque viram a conversa mole, ouviram a conversa mole daqueles 10 espias, fracos, frouxos, moles, mentirosos. E está cheio as igrejas dessa gente. Ah, não dá para fazer. Oh, cuidado. Amados, nós estamos indo no nome do Senhor. Esse nome é poderoso. Mas aquela gente murmurou, se entristeceu, pediu para voltar para o Egito, queriam constituir um capitão. Ainda bem que Moisés não era o pastor Fernando. Eu teria dito um monte de coisa para aqueles danados. Mas de 20 anos para cima, ficaram prostrados no Egito. Não viram a Canaã celestial. Não viram a Jerusalém. Não viram o templo. Não viram nós hoje que somos descendência espiritual de Abraão. Aleluia! Não conseguiram ver essas coisas maravilhosas, tremendas. Porque estavam morrendo de medo. E já tinham visto as coisas que Deus tinha operado no Egito. O sustento dado durante a caminhada. Aí chegou o momento de passar para o outro lado. Chegar à beira do Jordão. E parece que Deus faz de propósito, né? Deus testa, amado. Deus testa quem somos. Essa história de fé é coisa muito, muito séria. Não é para enganação. Não é para ficar fazendo de pontinha que tem fé. O rio estava transbordando de um lado para o outro. As ribanceiras estavam tomadas. Como atravessar? Talvez alguns soubessem nadar, mas como levar criança de colo. Como passar com sua bagagem. Porque o rebanho tinha crescido, tinham prosperado. E os que permaneceram firmes no Senhor prosperaram no deserto. Nós prosperamos no deserto deste mundo, aleluia! Não financeiramente, pode ser que ocorra com alguém financeiramente, mas não ponha nisso a sua confiança, diz o Salmo. Prosperaram no deserto, construíram grandes rebanhos, ao ponto de 2,5 tribos, e nós vamos ficar aqui do lado de cá do Jordão, porque temos muito gado. A igreja prospera, mesmo que o diabo tente, lute, batalha, tente destruir. Nós prosperamos em nome de Jesus. Nos tornamos fortes na força do Senhor, na alegria que vem do Senhor. Amém? Por isso, nessa manhã, eu coloquei no meu coração diante de Deus e dar uma palavra de ânimo a vocês. Amém? Aquele que prometeu, cumprirá. E não nos desamparará. E não nos deixará. Mas o Jordão estava cheio. Como passar, como cruzar, como levar nossa bagagem, nossos rebanhos para o outro lado, para a terra prometida. O que é que Deus fez? Qual foi o escape, Estela? Para passar o Jordão. Secou. Deus fez uma barragem lá em cima. Que coisa gloriosa. Fazer uma barragem de quê? De areia, de terra. O rio estava super caudaloso. Ah, esse é o Deus que eu adoro, amém? Esse é o meu Deus.
Esse é o meu Senhor. Esse que tem guiado a minha vida nessa caminhada terrena, amados. É esse Deus que tem me colocado junto com vocês para estar aqui ajudando. Me chamou quando era adolescente. A minha vida tinha tudo para dar errado. É esse Deus. Oh, glória. Aí Deus, de repente, constrói uma tremenda barragem, um dique, talvez um Itaipu lá em cima. E eles passaram de tal forma que pegaram pedra do chão e levaram 12 pedras para ser testemunho. E Deus é tremendo, é pedra, testemunho, nosso testemunho tem que ser de pedra, coisa dura, sólida, resistente. Amém? Muitos vêm contar farofa na frente da igreja, contar, não é isso, quero ver testemunho de vida. Aqui está o meu Deus, amém? Passaram, mas a vida também não foi fácil depois que passaram. Mas a nação conquistou, tomaram posse, derrubaram nações poderosas, aquela cidade que era intransponível, aquelas suas colunas, suas muralhas, foram derrubadas. Povos que estavam ali há muitos anos, com exércitos fortes, tinham carros, seus carros de combate. Um grupo de peregrinos derruba tudo isso. Oh, glória! Deus está chamando peregrinos desta terra para uma conquista maior. Você já se engajou nisso? Você já se engajou nessas fileiras? Deus está chamando peregrinos para uma conquista superior, para ver o escape dele. Amados, mas a nação se firmou e houve escapes tremendo. Davi é exemplo disso. Um pastorzinho, João Ninguém, escondido, nem o pai lembrava dele, imagine. Quando foi chamado para ser o rei de Israel, nem o pai lembrou. O Samuel perguntou, não tem mais ninguém na tua casa? Depois, tem um moleque lá, um garoto lá que está lá cuidando das ovelhas. De tão ruim é que eu deixei ele para lá cuidando das ovelhas. É brincadeira, tá? Esse garoto se transformou num dos maiores generais da história. E de um dos reis mais forte. Teve suas falhas, teve suas quedas, mas foi um homem que confiou em Deus até o fim. O filho não. Aliás, os filhos de Davi, a maioria, quase todos não prestaram. Mas eu lembrei de um fato muito interessante. Quando a nação estava em pedaços, depois que morreu Davi, Salomão e os reis bons, a nação se dividiu e houve invasão de povos. Houve invasão dos sírios, na parte do norte de Israel, contra as 10 tribos. E Deus levantou profetas para estar cuidando daquela situação. E nesses dias difíceis, Deus está precisando de profetas, homens que cuidem do rebanho, sofram pelo rebanho. E diz que, certa vez, Elias foi alimentado por quem? Hein? Já imaginou, de repente chega um urubu com uma bandeja, né, de bifes acebolados, com bastante batatinhas fritas. Oh. Você está rindo, não está? É difícil ter um adolescente que não gosta de batata frita, né? Vocês gostam de batata frita? Oh, maravilha, né? O meu neto fica vibrando quando chega batata frita em casa. De repente, e não havia comida, não havia água, havia realmente fome. Deus manda que os corvos, os urubus, alimentem o seu servo. Chega com uma bandeja, uma marmita quentinha. Não sei se ele passou um zap pedindo, mas que veio. Chegou a marmita gostosa, maravilhosa. Eliseu também teve essa experiência, vai na casa de uma viúva que não tinha mais nada, tinha um punhado de farinha, e o escape da fome era aquele punhado de farinha. Mas Deus encontra pessoas que têm um coração consagrado na obra. Aquela mulher, aquela viúva de Serepta, povo distante de Israel, abre o coração e usa aquela farinha, e Deus multiplica o óleo. Houve tanto óleo
que as vasilhas não tinham mais espaço. Oh, glória, escape de Deus para aquele momento de fome, de pobreza, de miséria. O mais interessante com Eliseu é que ele estava numa cidade chamada Dotã, e os sírios vieram, cercaram a cidade, se acamparam ao redor, para poder entrar na terra de Israel e dominar. E o profeta estava ali sossegado. E aquele moço, que não era um bom servo, Geazi, um sujeito trapalhão, desonesto, estava tremendo de medo, assustado, porque a multidão de exército estava ali ao redor. Qual foi o escape, amado? Quem já leu esse texto? Hein? Ah, oh glória! O escape estava ali, Deus já tinha providenciado. Providenciado o quê? Soldados celestiais. E Geazi não via, a incredulidade cega para ver os livramentos de Deus, não pode compartilhar da glória do Senhor. Aí precisou Eliseu orar para que Geazi pudesse enxergar a multidão de anjos na muralha de Jerusalém, de Dotã. Deus tem escape, amados. Amém? Deus tem o escape desse grande sofrimento. Em vez de sermos tomados pelo pânico, pelo espírito de derrota, vamos glorificar a Deus, o nosso Pai, buscar nele. Por isso diz, orando em todo o tempo. Aqui está a resposta. Buscando o Senhor, buscando saída, buscando orientação. Dotã foi salva pela mão de Deus. Não só foi salva, Deus fez um trabalho tremendo ali. Instruiu Eliseu para levar aquele povo, e aquele povo teve outro milagre, aquele povo ficou cego, aqueles militares estrangeiros ficaram cegos, e houve até uma reconciliação, porque o rei queria matar, Eliseu disse, não, esses homens são prisioneiros de guerra, vamos tratá-los bem, e houve paz, pelo menos por um período, entre Israel e Síria. Amados, Deus quer operar neste mundo de violência, de maldade, de incredulidade, quer nos dar sabedoria e a graça para nos comportarmos de maneira certa. Amém? Mas no Novo Testamento, que livramento usar? Quantos? Só no livro de Atos há muitos. Pedro e João foram presos, que estavam testemunhando no templo, falando das verdades de Deus, aí prenderam os dois. O que aconteceu de noite? Hein? O que aconteceu de noite, amados? Chegaram anjos, abriram as portas, houve um livramento, Deus interviu abrindo as portas da cadeia, sem chave, sem segredos, Deus abriu as portas. E no outro dia, quem estava lá no templo? Testemunhando do livramento do Senhor. Deus tem livramento, Deus tem escape, Deus tem maneira de nos proteger. Há tempos atrás, para mim apareceu nessas redes pagas de televisão, um grupo de protecionistas, pessoas que começaram a construir bunker de proteção. Vocês viram isso, não? Construir bunker, armazenar comida, armazenar armas. Espera aí. Será que isso vai resolver? Mas havia nos Estados Unidos muita gente construindo bunker em sítios, em fazendas, e na própria casa, armazenando muita comida enlatada, muita arma, muita água. Estão até hoje esperando. Já deve ter acabado o estoque, há muito tempo. É Deus quem faz chegar do céu da maneira gloriosa a nossa comida, amém? Certa vez, Israel, voltando um pouquinho a Israel, cercado pelos assírios, e não havia comida, havia uma coisa terrível. As crianças estavam sendo devoradas pelos próprios pais para se alimentarem. A que estado, a que nível chega quando se abandona, quando se afasta de Deus? Deus estava preparando uma grande fartura de alimento
Alguém está imaginando onde eu quero chegar? Lembra desse fato? É que você lembra? Claro, né? Quem é enciclopédia? Enciclopédia ambulante. Deus mandou uma coisa tremenda. Deus fez no ar um barulho de uma grande tropa de exércitos que vinha contra os assírios. Né? E não havia ninguém para atacar os assírios. Eles pensavam que os egípcios tinham sido contratados para socorrer Israel. Mas o socorro vem, o meu socorro vem, Criador dos céus, amém. Eles fugiram e deixaram muito alimento. E 2 miseráveis leprosos, aliás, 3, né? Falou, não temos mais nada a perder, não tem comida, vamos morrer de fome, ficar na cidade morrendo de fome. Se aí morremos de fome. Tem hora que é preciso uma atitude prática cristã. Havia naqueles corações daqueles leprosos uma diferença dos outros. Eles criam uma provisão de Deus, criam no escape. E foram em direção aos sírios e encontraram multidões de alimentos, montanhas de alimentos. De repente a cidade estava inflacionada, o preço dos alimentos caiu lá para baixo. Escape de Deus. Mas voltando ao Novo Testamento, Pedro foi preso, mais uma vez, e de noite o anjo chega, isso está registrado lá em Atos dos Apóstolos, e de noite chega um ser, uma pessoa, e diz para Pedro, olha, levanta, acorda, levanta, veste tuas roupas, porque você vai entrar numa casa de família, você não pode ir nu. Te veste, coloca a sandália, e Pedro não estava entendendo, mesmo já tendo passado por uma experiência anterior. Às vezes nós esquecemos dos milagres de Deus, não é verdade? Você já passou por algum milagre? Mas lembra? O momento como foi? Amém. E a igreja que estava orando na casa de uma família, Pedro bate a porta, a mocinha tão alegre que ficou, quem tem uma vigia daquela está perdido. E ela não conseguia dar o recado, tão alegre, até que entenderam que alguém estava batendo a porta e foram lá, era Pedro. Paulo e Silas também numa cadeia. Deus causou um terremoto. O livro de Atos está cheio de escapes, de proteção, de livramentos. Amados, e nesse tempo moderno, Deus está fazendo livramento, escapes? Eu já falei isso para a igreja. Nós fomos assistir umas palestras em Curitiba, naquela época estávamos trabalhando com células, e o obreiro palestrante, ele era da Indonésia. Ele foi testemunha literal. O que aconteceu na Indonésia em 2004? Hein? Tsunami. E Deus providenciou escape até antecipadamente para algumas igrejas. Uma igreja decidiu fazer uma campanha evangelística na cidade. Falou com o prefeito pedindo permissão. Lá tem que pedir permissão, porque lá é um país de orientação islâmica. E o prefeito, para ser bonzinho, disse, tudo bem, mas você vai fazer sua campanha lá naquele morro. Lá fora da cidade, ali você se reúne com o seu povo, celebra e tudo bem. Qual era o escape aí? Hein? A tsunami veio e arrasou com aquela cidade. Ela era beira-mar costeira. E aquele povo lá celebrando e glorificando a Deus. Até o incrédulo, Deus usa o incrédulo para prover livramento. Amém? Outra igreja que ficou na cidade, uma Assembleia de Deus, Deus criou uma onda de escape, de livramento para aquela igreja. Quando a tsunami veio de forma misteriosa, Deus tem mistérios? Deus opera nesse campo de mistério sobrenatural? Paulo disse, olha, não conhecemos os desígnios todos de Deus. Uma onda levou aquela igreja que estava reunida
para um alto, para uma montanha. Oh, glória a Deus! Foram levados pelos anjos. Mas, resumindo a história da igreja, há entidade que mais foi perseguida sobre a face da terra do que a igreja? Hein? A igreja nasce sofrendo a mão dos seus próprios patrícios judeus, que espancaram, prenderam, mataram, decapitaram alguns, Estevão e Tiago. E Paulo era um desses, fazia parte dessa corte de violência, até que um dia Jesus quebrou na estrada de Damasco. Jesus o derrubou do cavalo, literalmente caiu do cavalo. Sofreu a mão dos romanos. Quando a igreja se expande, o sofrimento não para, ondas e ondas de sofrimento, 10 perseguições os crentes, os cristãos sofreram sob o poder do Império Romano, 10 perseguições. Ao ponto de um imperador chamado Diocleciano dizer que no seu país, na sua terra, não havia mais nenhum cristão. Mas Deus tinha dado escape. E sabe onde Deus tinha dado escape? Na própria cidade do rei, Roma. As catacumbas. Os irmãos se instalaram ali e continuaram crendo no Deus da provisão, continuaram orando, continuaram tendo seus cultos, não abandonaram a igreja. E hoje está abandonando, muitas pessoas estão abandonando a igreja por causa dessa gripe. É uma gripe, claro que é forte, mata. Deus está passando a peneira na igreja. Deus está peneirando a sua igreja. Fica esperto, porque isso são sinais muito evidentes de que Deus está tratando com a raça humana e com a sua igreja primeiro. Pedro diz que o primeiro tratamento de Deus é para com a igreja, para com o seu povo. Chega de mimimi. Vou usar uma palavra forte, mas vou dizer, chega de frescura. Aprende a verdade, anda na verdade, anda na luz, em obediência e fidelidade ao Senhor, antes que não passe pela peneira, passe pela peneira. Mas o testemunho de muitos pastores, que muitos tentam aproveitar a onda, não estão indo mais à igreja, não tem mais interesse. Mas aqueles irmãos viram o escape, entrando nas catacumbas, e diz aí alguns historiadores, que se formaram cidades no deserto. E diz que houve uma cidade tão grande que tinha mais ou menos 40 mil pessoas ali habitando, escondidas. Deus tem escape, amado. Eu não sei onde. Pode ser que de repente Deus queira operar um milagre, um escape entre nós. E está operando a cada dia. Eu sinto a cada dia um milagre, um escape de Deus. Deus está movendo os céus e terra para nos proteger, porque há demônios mil do cântico de Lutero, querendo nos devorar. É o canto do Castelo Forte. Há uma estrofe do Castelo Forte. Se você chegou aqui hoje, amado, aqui nesta manhã, está aqui na igreja, ou você que está no seu lar, no conforto, lembre-se, é escape de Deus neste mundo tenebroso. O mundo tenebroso é um mundo de morte, de destruição, um mundo ácido. Deus está providenciando a cada dia um novo escape. Estamos aqui hoje, não estão em casa, ou estão no trabalho, Deus está providenciando um escape. E se necessário morrer para testemunho, saiba que a recompensa é muito maior. Tá? Tem missões que são super missões. Eu, quando leio Estevão, eu me perguntava antigamente, Deus, mas por que o Senhor permitiu esse jovem, talvez um pouco mais do que um adolescente, ser morto no começo da igreja, que estava voz e forte, pessoas vibrantes, pessoas entusiasmadas para pregar o Evangelho, e o Senhor permite que morra? Mas uma frasezinha muito interessante. Final da história, daquele relato de Estevão. Jesus está em pé, esperando Estevão chegar à sua presença. Oh, glória! Porque ele morreu de pé. Amados, então concluindo, Deus tem livramentos para esta época difícil. Mas quando o anticristo toma posse deste mundo, quando o anticristo se apoderar deste mundo por um curto espaço de tempo, a Bíblia fala disso, tem o controle de toda a raça humana. E com essas vias
sociais, essas redes sociais, todo instrumental que existe. Como é que vamos escapar? Eles sabem onde as pessoas estão. Quando começou a surgir esse CPF, né, fui chamado para criar o número na Liberdade, na Consolação. E eu perguntei para o cidadão, qual é o propósito, o que interessa isso para o governo? Ele falou, daqui para frente, você e seu grupo, o governo sabe tudo. Agora também não precisamos terrorizar, não, tá? Tem gente que está falando agora que a vacina pode ter um código. Não. Pode ser que em algum momento o Espírito Santo nos avise para não tomar determinado tipo de remédio. Tá? Temos que ficar espertos. Não é confiar cegamente e nunca confiar cegamente no homem. Maldito homem e enganoso mais do que todas as coisas é o coração. E coração de político é uma desgraça. Quase sem exceção. Tá? Deus vai dar livramento. E com essas bombas atômicas que são armazenadas, que podem destruir o globo terrestre em poucos segundos, minutos, Deus tem o código que vai anular aquilo. Amém? As batalhas vão se dar ali para frente de cavalos. Ah, mas pastor, você está inventando. Como é que pode crer com todo esse armamento moderno, teleguiado, tudo de código, tudo, sabe, sensorizado? Meus irmãos, o mundo não sabe o poder de Deus. E muitas vezes a igreja também não sabe o poder de Deus. Deus tem a chave para tudo, amém? É aquele que abre e fecha. Eu tenho a chave de Davi. Até o inferno, para ser aberto, precisa da intervenção do Senhor. Oh, glória! Então, terminando, amados, nós temos terminando, esgotou. Só queria ler, para concluir, Hebreus 13, 56. Hebreus, já conhecemos até de cor. Vamos começar com o verso 5. Hebreus, capítulo 13, 5 e 6. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito o quê? De maneira alguma, o quê? E jamais, assim afirmemos confiantemente, o Senhor, quem é o meu auxílio? Quem é que me dá o escape? Quem é que vai me proteger nessa situação que eu não tenho domínio? Quem? O Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Isso basta? É suficiente? Vocês vão sair daqui mais confiantes? Confia nos livramentos de Deus? Ou vão duvidar quando o mar vermelho está diante? Hein? Vai haver momentos difíceis? Sim. Para mim, cada novo dia é uma batalha. Nem ter tudo bem em casa, família, comida, mas para mim é uma batalha. E a minha maior batalha é comigo mesmo. Manter-me firme, consciente nas coisas do Senhor. Vamos